Como deixar o Espírito Santo conduzir sua alma para ter paz espiritual. Muitas pessoas acreditam em Deus, oram, frequentam a igreja e ainda assim convivem com uma inquietação constante na alma. Não é falta de fé, não é ausência de Deus, é excesso de ruído interior. A alma se acostumou a conduzir tudo sozinha, a interpretar tudo, a reagir a tudo. E quando isso acontece, mesmo a presença de Deus parece distante, não porque ele se afastou, mas porque a alma perdeu o hábito de ser guiada. A paz espiritual não nasce quando os problemas acabam. Ela nasce quando a alma aprende a descansar sob uma liderança maior. O Espírito Santo não chega impondo silêncio. Ele chega organizando o interior. Ele não apaga emoções. Ele as alinha. Ele não elimina desafios. Ele ensina a atravessá-los com estabilidade. O problema é que muitos querem a paz sem permitir a condução. Existe uma diferença profunda entre buscar paz e permitir ser guiado. Buscar paz é esforço humano. Permitir ser guiado é rendição espiritual. Enquanto a alma insiste em controlar, interpretar e antecipar tudo, ela se cansa. Quando aprende a confiar a condução ao Espírito Santo, algo muda. O peso diminui, a mente desacelera, o coração se aquieta. Este conteúdo não é sobre técnicas espirituais, nem sobre fórmulas rápidas. É sobre formação interior, sobre aprender a reconhecer a voz suave do Espírito Santo, que conduz sem pressão, sem confusão e sem medo. A paz que ele oferece não é passageira. Ela sustenta, ela estabiliza, ela permanece. Se você sente que sua alma está cansada, inquieta ou sobrecarregada, este caminho é para você. Não para fugir da realidade, mas para aprender a viver nela com equilíbrio espiritual. Quando o Espírito Santo guia a alma, a paz deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural. A diferença entre uma alma agitada e uma alma guiada. Uma alma agitada não é necessariamente uma alma em pecado. Muitas vezes é uma alma sobrecarregada de responsabilidades internas. Ela tenta entender tudo, prever tudo, resolver tudo. Vive em diálogo constante consigo mesma. Analisa excessivamente sentimentos, decisões e cenários. Esse movimento constante gera cansaço emocional e espiritual. Já uma alma guiada não vive sem pensamentos, mas vive com ordem interior. Ela não elimina questionamentos, mas não permite que eles governem. Existe espaço para refletir, mas também para descansar. A alma guiada aprendeu que não precisa carregar sozinha o peso da condução da vida. O Espírito Santo não anula a consciência, ele organiza a consciência. Ele não silencia a mente à força, ele ensina a alma a discernir o que merece atenção e o que precisa ser entregue. Quando a alma é guiada, ela deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com maturidade. Uma alma agitada reage primeiro e pensa depois. Uma alma guiada escuta primeiro e age depois. Essa diferença muda tudo. Muda a forma de decidir, de falar, de lidar com conflitos e de enfrentar dificuldades. A paz começa exatamente nesse ponto de transição entre reação e discernimento. Muitos confundem paz espiritual com ausência de problemas. Mas a verdadeira paz é a capacidade de permanecer estável, mesmo quando há pressão externa. Essa estabilidade nasce quando a alma deixa de ser o centro da condução e passa a se submeter à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo guia de forma constante, não esporádica. Ele não aparece apenas em momentos críticos. Ele deseja governar o cotidiano, os pensamentos, as escolhas pequenas e os silêncios. Quando a alma permite essa condução diária, a agitação perde força. Uma alma guiada aprende a pausar antes de decidir. Aprende a perceber quando algo rouba a paz.
Aprende a reconhecer quando uma inquietação é alerta e quando é apenas ansiedade. Esse aprendizado não acontece de uma vez. Ele se constrói com convivência, sensibilidade e entrega. Se hoje você percebe que sua alma vive cansada, inquieta ou sobrecarregada, isso não é acusação, é convite. Convite para sair do esforço constante e entrar na condução espiritual. A paz não virá porque tudo se resolveu. Ela virá porque o Espírito Santo assumiu o governo do interior, porque a alma resiste à paz, mesmo desejando descanso. Existe um paradoxo silencioso dentro de muitas pessoas. Elas dizem querer paz, oram por paz, buscam paz, mas resistem exatamente ao caminho que leva até ela. Isso acontece porque a paz espiritual exige algo que a alma nem sempre está pronta para entregar: o controle. A alma se acostuma a sobreviver em estado de alerta. Com o tempo, a tensão vira identidade. A alma aprende a se proteger antecipando cenários, criando defesas emocionais, mantendo tudo sob vigilância. Quando o Espírito Santo convida ao descanso, a alma interpreta isso como risco. Silenciar parece perigoso, confiar parece imprudente, soltar parece perda. Por isso, mesmo desejando paz, a alma se mantém inquieta. Ela confunde vigilância com segurança. Outra resistência comum nasce do medo de encarar o que aparece quando o barulho interno diminui. Quando a alma desacelera, emoções antigas emergem. Feridas não resolvidas, frustrações escondidas, medos abafados. A agitação constante funciona como distração. A paz exige honestidade interior. Nem todos querem atravessar esse processo. A alma também resiste à paz quando construiu valor pessoal a partir do esforço. Pessoas que aprenderam a ser fortes o tempo todo sentem culpa ao descansar. A quietude parece improdutiva. A entrega parece fraqueza. O Espírito Santo precisa reeducar a alma para entender que descanso não é abandono de responsabilidade, é confiança madura. Existe ainda a resistência espiritual sutil. A alma quer a paz como resultado, mas não quer a condução. Quer sentir alívio sem mudar postura. Quer tranquilidade sem transformação. O Espírito Santo não oferece anestesia espiritual. Ele oferece alinhamento. E alinhamento exige ajustes internos que nem sempre são confortáveis. Quando a alma começa a permitir a condução do Espírito Santo, essa resistência vem à tona. Pensamentos aceleram. Dúvidas surgem, a inquietação tenta reassumir o controle. Esse momento não é fracasso espiritual, é transição. É o velho padrão reagindo ao novo governo interior. O Espírito Santo não força a alma à paz. Ele convida, ele mostra, revela, ajusta com paciência. Cada vez que a alma escolhe confiar em vez de controlar, algo se solta. Cada vez que decide descansar em vez de reagir, algo se cura. A resistência diminui à medida que a confiança cresce. Se você percebe que deseja paz, mas sente dificuldade em descansar, não se condene. Observe. A resistência revela áreas que precisam de cuidado, não de repressão. O Espírito Santo trabalha exatamente nesses lugares. Ele não afasta a alma por resistir, ele se aproxima para ensinar. A paz verdadeira não é a ausência de pensamentos, é a presença de confiança. Quando a alma entende que não precisa mais sustentar tudo sozinha, ela começa a relaxar. E nesse relaxamento, o Espírito Santo encontra espaço para guiar com mais clareza. A resistência não é o fim do caminho, é parte do processo. E quando ela começa a cair, a alma descobre algo transformador. Descansar em Deus não enfraquece, fortalece, não confunde, clareia, não limita, liberta. Como o Espírito Santo se comunica com a alma. Muitos esperam que o Espírito Santo se manifeste de forma extraordinária, com sinais evidentes e experiências marcantes. Mas, na maior parte do tempo,
Ele se comunica de maneira discreta, constante e profundamente respeitosa. A alma que aprende a reconhecer essa linguagem sutil descobre que a direção espiritual não vem por imposição, vem por percepção. O Espírito Santo não grita dentro da alma. Ele orienta, ele não confunde, ele esclarece. Sua comunicação não gera ansiedade, mesmo quando corrige. Ela traz lucidez. Muitas vezes, a direção vem como um incômodo leve diante de uma escolha, uma paz inesperada ao considerar outra, ou uma clareza tranquila que não precisa de argumentos longos para se sustentar. A alma guiada aprende a diferenciar emoção de direção. Emoções são intensas, reativas e passageiras. A direção do Espírito Santo é firme, serena e consistente. Mesmo quando aponta para algo difícil, ela não traz desespero, traz convicção. Essa convicção não nasce do medo de errar, nasce da segurança de estar sendo conduzido. O Espírito Santo também se comunica por meio da consciência iluminada. Ele não anula o pensamento, ele o organiza. Ele traz à memória verdades, ajusta interpretações e revela intenções escondidas. Muitas vezes, a orientação vem como uma compreensão súbita, sem barulho, mas com peso espiritual suficiente para direcionar decisões. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo fala respeitando o ritmo da alma. Ele não atropela processos, ele conduz passo a passo. Quando a alma está muito agitada, a comunicação parece mais distante, não porque ele se afastou, mas porque o ruído interno dificulta a escuta. À medida que a alma se aquieta, a percepção se torna mais clara. A comunicação do Espírito Santo também é confirmada pela paz. Não uma paz emocional superficial, mas uma estabilidade interior que permanece mesmo quando a escolha exige coragem. Quando a alma encontra essa paz, ela reconhece que não está decidindo sozinha. Existe uma concordância silenciosa entre o interior e a direção divina. É importante entender que a comunicação do Espírito Santo não é reservada a momentos raros. Ela é contínua. Ele deseja orientar pensamentos, palavras, reações e silêncios. A alma que se abre para essa convivência diária desenvolve sensibilidade. Com o tempo, aprende a perceber antes de errar, a ajustar antes de sofrer, a descansar antes de se esgotar. Muitos perdem essa comunicação porque esperam algo grandioso e ignoram o simples, ignoram o incômodo que pede pausa, ignoram a paz que pede permanência, ignoram a clareza que pede obediência. O Espírito Santo não compete com a pressa. Ele guia quem aprende a diminuir o ritmo. Se você deseja que o Espírito Santo guie sua alma à paz, comece valorizando a forma como ele já fala. Observe o que traz paz duradoura. Observe o que gera inquietação persistente. A alma guiada não vive sem desafios, mas vive com direção. E essa direção, quando reconhecida, se torna fonte de paz profunda e constante. O papel do silêncio para que a alma seja conduzida. A alma não aprende a ser guiada enquanto vive reagindo o tempo todo. Reação constante gera ruído. Ruído impede discernimento. O silêncio nesse contexto não é ausência de oração nem distanciamento de Deus, é permissão. Permissão para que o Espírito Santo organize o interior sem disputa, sem interrupções, sem pressa. Muitos têm medo do silêncio porque acreditam que, ao parar, perderão o controle. Mas o silêncio não tira o controle, ele revela quem está tentando controlar. Quando a alma silencia, pensamentos emergem, emoções aparecem, inquietações se mostram. Isso não é sinal de que algo está errado, é sinal de que o barulho estava escondendo o que precisava ser tratado. O Espírito Santo trabalha com profundidade no silêncio. Ele não compete com a ansiedade. Ele espera que ela diminua. Não força espaço, aguarda a abertura. Quando a alma silencia, o Espírito começa a ajustar prioridades,
a reorganizar sentimentos, a revelar o que está desalinhado. Esse trabalho não acontece em segundos, ele acontece em permanência. Silenciar não significa parar de pensar, significa parar de reagir a tudo. A alma aprende a observar pensamentos sem obedecê-los automaticamente. Aprende a perceber emoções sem ser dominada por elas. Esse distanciamento saudável cria maturidade espiritual. A alma deixa de ser impulsiva e passa a ser discernente. O silêncio também cura a dependência de estímulos espirituais constantes. Nem toda direção vem com emoção forte. Nem toda confirmação vem com sinais visíveis. O Espírito Santo guia muitas vezes por estabilidade, não por excitação. Quem depende de estímulo constante se frustra facilmente. Quem aprende a silenciar desenvolve sensibilidade. Jesus se retirava em silêncio não porque precisava fugir, mas porque precisava alinhar. Antes de decisões importantes, ele silenciava. Antes de enfrentar pressões, ele silenciava. Isso revela que o silêncio não é fraqueza, é estratégia espiritual. É no silêncio que a alma reencontra seu lugar. Quando o silêncio se torna parte da vida espiritual, algo muda na forma de viver. As decisões ficam mais conscientes, as palavras mais medidas, as reações mais equilibradas. A alma deixa de ser empurrada pelas circunstâncias e passa a ser guiada pelo Espírito Santo. O silêncio também expõe o excesso de compromissos, de opiniões, de expectativas. O Espírito Santo não remove tudo de uma vez, mas começa a mostrar o que pesa demais. A alma aprende a soltar o que rouba a paz. Esse processo é libertador, embora exija coragem. Se hoje sua alma vive constantemente agitada, cheia de ruídos internos, experimente permitir momentos de silêncio consciente diante de Deus. Não para pensar mais, mas para ouvir melhor. Não para fugir, mas para alinhar. O silêncio não resolve tudo, mas prepara a alma para ser conduzida com clareza. A alma guiada nasce do silêncio aceito. E quando a alma aprende a silenciar sem medo, o Espírito Santo encontra espaço para conduzir com leveza, firmeza e paz duradoura. Porque a paz espiritual começa com alinhamento interior, não com alívio. Muitos confundem paz espiritual com alívio emocional. Esperam que a paz venha quando o problema diminui, quando a pressão cessa, quando a situação melhora. Mas o Espírito Santo trabalha de outra forma. Ele não começa removendo o peso de fora. Ele começa organizando o que está desalinhado por dentro. A paz verdadeira não é reação ao cenário, é fruto de alinhamento interior. O alívio é temporário. Ele depende das circunstâncias. Hoje existe, amanhã pode desaparecer. A paz espiritual, porém, permanece mesmo quando o cenário não mudou. Ela nasce quando a alma encontra seu lugar correto, quando para de ocupar o centro da condução e permite que o Espírito Santo governe pensamentos, emoções e decisões. O desalinhamento interior gera conflito constante. A alma quer uma coisa, a consciência aponta outra, o medo puxa para trás e o desejo empurra para frente. Esse conflito cansa. O Espírito Santo não resolve isso oferecendo conforto imediato, mas trazendo clareza. Ele alinha o interior para que a alma saiba onde se firmar, mesmo enquanto o exterior permanece instável. Quando o alinhamento acontece, a alma deixa de lutar contra tudo. Ela entende o que deve enfrentar, o que deve esperar e o que deve soltar. Esse entendimento reduz drasticamente a tensão interna. A paz começa aí, não porque tudo ficou fácil, mas porque tudo ficou mais claro. O Espírito Santo alinha valores antes de alinhar resultados. Ele ajusta prioridades antes de ajustar circunstâncias. Muitas vezes, a inquietação que você sente não vem do problema em si, mas da tentativa de sustentar algo que já não está alinhado com o que Deus está conduzindo.
O alinhamento interior corrige isso. Esse processo exige honestidade. A alma precisa reconhecer onde está resistindo, onde está insistindo, onde está tentando conduzir sozinha. O Espírito Santo não expõe para acusar, ele revela para libertar. Quando a alma aceita esses ajustes, algo se organiza profundamente. A paz que nasce do alinhamento não depende de garantias externas. Você não precisa saber como tudo vai terminar para descansar. Você precisa saber quem está conduzindo. Quando isso se estabelece, o coração encontra estabilidade mesmo em meio à incerteza. Outro aspecto importante é que o alinhamento interior muda o tipo de oração. A alma deixa de pedir apenas por alívio e começa a pedir por direção. Esse pedido é mais profundo. Ele não busca escapar do processo, busca atravessá-lo com equilíbrio. Deus responde a esse tipo de oração com paz duradoura. Se você percebe que sua alma vive buscando alívio, mas raramente encontra descanso, talvez o convite do Espírito Santo seja para algo mais profundo. Não apenas sentir-se melhor, mas estar alinhado. A paz que vem do alinhamento não depende de silêncio externo. Ela sustenta mesmo no barulho. Quando o Espírito Santo alinha o interior, a alma encontra seu eixo. E uma alma que encontrou seu eixo não se perde facilmente. Ela pode enfrentar pressões, desafios e mudanças sem se desorganizar por dentro. Essa é a paz espiritual que permanece. Como o Espírito Santo cura a alma sem forçar processos. A cura da alma não acontece por imposição. O Espírito Santo não acelera o que precisa ser amadurecido, nem ignora o que precisa ser tocado. Ele cura com verdade, tempo e presença. Diferente da pressa humana que tenta resolver sintomas, o Espírito Santo vai à raiz. E ir à raiz exige cuidado. Muitas pessoas resistem à condução do Espírito porque acreditam que cura espiritual precisa ser intensa, imediata e emocionalmente forte. Mas na maioria das vezes, a cura acontece de forma silenciosa. Ela se manifesta quando reações antigas perdem força, quando gatilhos emocionais já não dominam, quando a alma começa a responder com mais equilíbrio. Isso é cura real. O Espírito Santo cura revelando, não violentando. Ele mostra padrões, pensamentos repetitivos, feridas antigas, não para expor, mas para libertar. Quando a alma reconhece o que a aprisiona, ela começa a soltar. Esse reconhecimento é um passo decisivo. Sem ele, qualquer alívio é superficial. Outro aspecto essencial é que o Espírito Santo respeita o ritmo da alma. Ele não força lembranças, não empurra emoções, não exige prontidão artificial. Ele acompanha, ele sustenta, ele conduz. A cura acontece à medida que a alma confia o suficiente para permanecer no processo sem fugir. Essa cura também acontece por meio de pequenas mudanças. Uma reação mais calma, uma decisão mais consciente, um limite colocado com paz, um silêncio escolhido em vez de uma resposta impulsiva. Essas pequenas mudanças são sinais claros de que algo profundo está sendo restaurado. O Espírito Santo cura, ensinando a alma a se relacionar de forma saudável consigo mesma. A autocrítica excessiva diminui. A culpa constante perde força. A alma aprende a tratar suas fragilidades com verdade e misericórdia. Esse aprendizado gera paz, porque reduz a guerra interna. Há também momentos em que a cura acontece sem que você perceba imediatamente. Você só nota depois, ao se ver reagindo de forma diferente em situações que antes te desorganizavam. Essa transformação silenciosa é uma das marcas mais profundas da ação do Espírito Santo. Deus não cura para apressar resultados, cura para sustentar vidas. Uma alma curada não é aquela que nunca sente dor, mas aquela que não é dominada por ela. O Espírito Santo constrói essa estabilidade com paciência e fidelidade. Se você sente que sua alma está sendo tocada aos poucos, não despreze o processo.
Não compare com experiências de outros. A cura que permanece é aquela que respeita o tempo da alma. O Espírito Santo não trabalha com pressão, ele trabalha com verdade. Quando a alma permite ser curada sem resistência, algo se estabelece. A paz deixa de ser frágil, ela se torna estrutura, e uma alma estruturada não precisa fugir da realidade para descansar. Ela aprende a viver nela com equilíbrio, confiança e serenidade espiritual. A transição da autoguia para a dependência espiritual. Existe um momento decisivo na vida espiritual em que a alma percebe que conduzir tudo sozinha não é força, é desgaste. A autoguia parece eficiente no início, mas cobra um preço alto com o tempo. Pensar por todos os ângulos, prever riscos, sustentar decisões sem descanso. O Espírito Santo conduz a alma a reconhecer esse limite, não para humilhar, mas para libertar. A dependência espiritual não é passividade, é mudança de governo interior. A alma deixa de ser a autoridade final e passa a cooperar com a direção do Espírito. Isso não elimina a responsabilidade, elimina o peso excessivo. Você continua decidindo, mas não decide mais sozinho. Continua caminhando, mas não carrega o caminho inteiro nas costas. Essa transição costuma gerar conflito interno. Parte da alma quer descanso, outra parte teme perder controle. O Espírito Santo não apressa essa mudança. Ele conduz com convites repetidos à confiança. Cada vez que você escolhe consultar em vez de reagir, algo se realinha. Cada vez que espera em vez de forçar, algo se cura. A dependência espiritual também redefine sucesso. A alma deixa de medir a vida apenas por resultados visíveis e passa a valorizar obediência, paz e coerência interior. Isso traz liberdade. Você não precisa provar o tempo todo que está certo. Precisa apenas permanecer sensível à direção que recebe. Nesse estágio, a oração muda novamente. Ela se torna mais frequente e menos formal. Você fala com Deus no meio do dia, antes de responder, ao decidir, ao silenciar. O Espírito Santo passa a participar do cotidiano, não apenas dos momentos críticos. Essa convivência gera segurança profunda. A autoguia cria tensão constante porque a alma precisa acertar sempre. A dependência espiritual aceita aprendizado. Erros deixam de ser tragédias e se tornam ajustes. O Espírito Santo corrige com clareza, não com condenação. Isso diminui o medo de errar e aumenta a coragem de obedecer. Outro sinal dessa transição é a diminuição da comparação. Quando a alma se guia sozinha, ela se mede pelos outros. Quando é guiada pelo Espírito, ela se mede pela paz. A comparação perde força porque cada caminho passa a ser único. Isso reduz a ansiedade e fortalece identidade. Permitir essa dependência não é abrir mão de maturidade, é alcançá-la. A alma madura reconhece que não foi criada para governar sozinha. Ela foi criada para cooperar com Deus. Quando essa verdade se estabelece, a paz deixa de ser frágil e se torna constante. Se hoje você sente cansaço por ter que decidir tudo, sustentar tudo e prever tudo, talvez o Espírito Santo esteja convidando você a essa transição. Não para abandonar responsabilidades, mas para dividi-las com quem pode sustentar o que você não consegue. Quando a alma deixa de se autoguiar e aprende a depender espiritualmente, algo profundo acontece. O peso diminui, a clareza aumenta, a paz se aprofunda. Porque agora a condução não está mais concentrada em você, mas compartilhada com o Espírito Santo que conhece o caminho inteiro. Como a alma aprende a reconhecer a direção do Espírito Santo. A alma não nasce sabendo reconhecer a direção do Espírito Santo. Ela aprende. E esse aprendizado não acontece por revelações espetaculares, mas por convivência. Quanto mais a alma permite ser guiada, mais sensível ela se torna. O Espírito Santo não muda a linguagem o tempo todo.
Ele educa a percepção para reconhecê-la. Reconhecer a direção começa com atenção ao que permanece. Emoções passam, impulsos surgem e desaparecem. A direção do Espírito Santo permanece firme, mesmo quando não é confortável. Ela não cria pressa, cria convicção. Não gera confusão, gera clareza progressiva. A alma aprende a identificar esse padrão com o tempo. Outro sinal claro da direção do Espírito é a paz que acompanha a decisão, não antes, mas durante. Mesmo quando a escolha exige coragem, existe estabilidade interior. A alma percebe que não está sozinha naquele passo. Essa paz não é ausência de medo, é presença de confiança. Ela sustenta o movimento sem exigir garantias. O Espírito Santo também direciona por meio de desconfortos persistentes. Não todo desconforto é alerta espiritual, mas quando algo se repete, insiste e não se dissipa com o tempo, a alma precisa escutar. O Espírito não grita, ele insiste com mansidão. Ignorar esse tipo de sinal gera desgaste. Acolhê-lo gera alinhamento. A alma aprende a reconhecer a direção quando para de pedir sinais externos o tempo todo e começa a observar respostas internas. Clareza de pensamento, alinhamento entre fé e consciência, redução de conflito interior. Esses são sinais de que o Espírito está conduzindo. A direção verdadeira organiza, não fragmenta. Outro ponto importante é que a direção do Espírito Santo nunca contradiz princípios espirituais sólidos. Ela não gera culpa constante, não promove orgulho, não alimenta medo crônico. Mesmo quando corrige, o faz com verdade e cuidado. A alma aprende a confiar porque percebe coerência no modo como é guiada. Esse reconhecimento se aprofunda quando a alma aceita errar e ajustar. Nem toda a percepção inicial será perfeita. O Espírito Santo corrige com paciência. Quando a alma se dispõe a aprender, ele ensina. Esse processo fortalece a confiança mútua e aprofunda a paz. Com o tempo, a alma começa a perceber antes de agir, sente quando deve esperar, reconhece quando deve avançar. Discernir deixa de ser esforço e passa a ser sensibilidade. Isso não elimina desafios, mas reduz o desgaste emocional. Reconhecer a direção do Espírito Santo é aprender a caminhar sem tensão constante. É perceber que a condução não depende de sinais extraordinários, mas de atenção cotidiana. A alma guiada não vive em dúvida permanente, vive em escuta contínua. Quando essa sensibilidade se estabelece, a paz deixa de ser ocasional. Ela se torna companhia. A alma aprende a confiar na direção recebida e, por isso, caminha com mais leveza. O Espírito Santo não confunde a alma que se dispõe a ouvir. Ele conduz com fidelidade. Porque a paz não remove os problemas, mas muda como a alma os carrega. Muitos esperam que a paz espiritual elimine imediatamente os conflitos da vida. Quando isso não acontece, concluem que ainda não alcançaram a paz verdadeira. Mas essa expectativa está desalinhada com a forma como o Espírito Santo trabalha. A paz não foi prometida como fuga da realidade, mas como estabilidade dentro dela. O Espírito Santo não tira a alma do caminho. Ele a sustenta enquanto caminha. Quando a alma é guiada pelo Espírito, os problemas continuam existindo, mas deixam de dominar o interior. Antes, cada dificuldade se transformava em peso emocional desproporcional. Agora, o mesmo problema é carregado com mais lucidez. A alma sofre, mas não se desorganiza. Enfrenta, mas não se perde. Isso é paz espiritual em ação. Essa mudança acontece porque a paz redefine o centro de gravidade interior. O problema deixa de ocupar o lugar principal. Ele continua presente, mas não governa pensamentos, emoções e decisões. A alma aprende a separar o que precisa ser resolvido do que não precisa ser carregado emocionalmente.
Esse discernimento reduz o desgaste interno. O Espírito Santo ensina a alma a lidar com limites. Há coisas que você pode resolver e coisas que você precisa confiar. Antes, tudo era tratado como responsabilidade pessoal. Agora, a alma aprende a entregar o que não controla e agir com sabedoria no que está ao alcance. Essa divisão é libertadora. A paz também muda o tempo interno, a urgência diminui. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. A alma deixa de correr atrás de soluções impulsivas. Aprende a esperar o momento certo, a palavra certa, a atitude certa. Isso evita erros que nasceriam da pressa e da ansiedade. Outro efeito profundo dessa paz é a diminuição do diálogo interno caótico. A mente para de repetir cenários negativos o tempo todo. Pensamentos ainda surgem, mas não se acumulam. A alma aprende a interromper ciclos mentais destrutivos com confiança em Deus. Isso não é negação da realidade, é maturidade espiritual. A paz também fortalece a resistência emocional. Você suporta frustrações sem quebrar. Lida com atrasos sem se desesperar. Enfrenta incertezas sem perder identidade. Essa resistência não endurece o coração, ela o estabiliza. O Espírito Santo constrói essa força aos poucos. Quando a alma entende que a paz não remove os problemas, mas muda a forma de carregá-los, algo se ajusta profundamente. Você deixa de buscar uma vida sem desafios e passa a buscar uma vida bem conduzida. Essa mudança de expectativa é essencial para a maturidade espiritual. A paz espiritual não promete facilidade. Ela promete sustentação. Não promete ausência de dor, mas presença de Deus no meio dela. Quando a alma aceita isso, ela deixa de se frustrar com o processo e começa a crescer nele. Se hoje você percebe que os problemas continuam, mas o peso interno diminuiu, isso é sinal claro de que o Espírito Santo está guiando sua alma. A paz já começou a operar. Ela não grita, ela sustenta. E essa sustentação muda completamente a forma de viver. O momento em que a alma para de se esforçar e começa a descansar. Existe um ponto claro na caminhada espiritual em que a alma percebe que o esforço constante não está produzindo mais paz, apenas cansaço. Não é desistência da fé, é amadurecimento. A alma entende que tentar controlar, explicar e sustentar tudo já não é sinal de responsabilidade, mas de desgaste. Esse reconhecimento marca o início do descanso verdadeiro. Esse descanso não acontece porque tudo foi resolvido, mas porque a alma mudou de postura. Ela para de lutar contra o processo, para de exigir respostas imediatas, para de tentar se proteger o tempo todo. O Espírito Santo conduz a alma a um lugar onde a confiança substitui a tensão. O descanso nasce quando a alma aceita ser guiada. Antes, o diálogo interno era intenso. Pensamentos competiam, cenários eram antecipados, decisões eram revisadas inúmeras vezes. Agora, algo se aquieta. A alma ainda pensa, mas não gira em círculos. Ainda avalia, mas não se consome. Essa mudança é profunda e perceptível. O peso diminui, sem que o cenário precise mudar. O Espírito Santo ensina a alma a descansar, não pela ausência de responsabilidades, mas pela redistribuição do peso. O que é humano continua sendo feito. O que é divino é entregue. Essa divisão traz alívio imediato. Você não carrega mais o que nunca foi seu para carregar. Nesse estágio, a alma aprende a confiar no processo, mesmo sem compreender todos os detalhes. A necessidade de entender tudo perde força. A confiança se torna mais importante do que a explicação. Isso não empobrece a fé, fortalece, porque a fé deixa de depender de controle mental e passa a depender de relacionamento. O descanso espiritual também muda o ritmo da vida.
Você percebe quando precisa parar. Reconhece quando está forçando além do necessário. Aprende a respeitar limites sem culpa. O Espírito Santo não conduz a alma ao esgotamento. Ele conduz à constância. Esse ritmo sustentável é sinal de paz real. Outro sinal desse descanso é a diminuição da autocrítica severa. A alma deixa de se cobrar perfeição espiritual. Erros são reconhecidos, mas não ampliados. Ajustes são feitos sem condenação. O Espírito Santo corrige com verdade e cuidado. Isso gera um ambiente interior seguro. Quando a alma descansa, ela se torna mais sensível à direção. O barulho diminui, a escuta melhora, as decisões se tornam mais simples. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a alma não está mais em guerra consigo mesma. Esse descanso não acontece de uma vez. Ele se aprofunda com o tempo. Cada entrega, cada silêncio, cada escolha consciente fortalece esse lugar interior. O Espírito Santo estabelece esse descanso como base, não como exceção. Se você percebe que está menos tenso, menos reativo e mais confiante, mesmo sem respostas completas, isso é sinal de que a alma começou a descansar sob a condução do Espírito Santo. Esse descanso não te afasta da realidade. Ele te capacita a vivê-la com equilíbrio. Quando a alma para de se esforçar para controlar e começa a descansar para confiar, a paz deixa de ser ocasional. Ela se torna estado interior. E esse estado sustenta tudo o que ainda precisa ser vivido. Quando o Espírito Santo se torna o governo interior da alma. O estágio mais profundo da paz espiritual acontece quando a alma deixa de apenas receber orientações pontuais e passa a viver sob um governo interior constante. Não é mais sobre consultar Deus apenas em momentos difíceis. É sobre permitir que o Espírito Santo conduza pensamentos, reações, escolhas e silêncios de forma contínua. A alma não vive mais alternando entre controle próprio e entrega ocasional. Ela aprende a permanecer guiada. Nesse ponto, a paz não depende do dia, do humor ou das circunstâncias. Ela se estabelece como base. A alma não se desorganiza facilmente porque sabe quem governa. Quando algo inesperado acontece, o primeiro movimento já não é o pânico, é a escuta. A alma aprendeu que reagir rápido nem sempre é sabedoria. Esperar nesse estágio é força. O governo do Espírito Santo não anula a personalidade, não apaga desejos e não elimina emoções. Ele organiza tudo isso. Emoções continuam existindo, mas não comandam. Pensamentos surgem, mas não dominam. Desejos aparecem, mas são filtrados. A alma se torna um espaço habitável, não um campo de batalha. Quando o Espírito Santo governa, a alma deixa de buscar paz como objetivo e passa a viver em paz como consequência. Não há mais esforço constante para se sentir bem espiritualmente. Há coerência. O interior começa a combinar com o exterior. O que você crê se reflete no modo como vive. Isso gera integridade espiritual, e integridade gera descanso. Esse governo interior também muda a forma como você enfrenta decisões difíceis. Não há pressa, nem paralisia. Existe discernimento. Você aprende a esperar quando precisa esperar e a agir quando precisa agir. A dúvida deixa de ser um labirinto e passa a ser um sinal de que é hora de silenciar mais e reagir menos. Outro sinal claro desse estágio é a constância. Você não depende mais de picos espirituais para se sentir conectado com Deus. A presença se torna cotidiana, simples, estável. O Espírito Santo não é mais um recurso emergencial. Ele é companhia permanente. Isso transforma completamente a experiência cristã. A alma governada pelo Espírito também lida melhor com frustrações. Elas não desaparecem, mas não definem mais o interior. O coração sofre, mas não se perde. Aprende, mas não endurece.
Essa maturidade não nasce da força humana, nasce da condução contínua de Deus. Quando o Espírito Santo assume esse lugar, a paz se aprofunda, porque a alma já não precisa provar nada, nem para Deus, nem para si mesma, nem para os outros. Ela vive, caminha, confia, e isso basta. O excesso de cobrança se dissolve. A fé se torna simples, mas firme. Esse é o convite final. Não apenas buscar momentos de paz, mas permitir que o Espírito Santo governe o interior todos os dias. Não apenas ouvir sua voz ocasionalmente, mas viver sob sua condução constante. A paz espiritual verdadeira nasce desse lugar. Quando o Espírito Santo se torna o governo da alma, a vida não fica perfeita, mas fica ordenada. E uma alma ordenada consegue atravessar qualquer estação com estabilidade, clareza e descanso. Essa é a paz que permanece. Essa é a paz que sustenta. Essa é a paz que só o Espírito Santo pode conduzir.